Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do professor Oscar Menezes. Na videoaula de hoje eu ajudo você a confeccionar essa linda bolsa infantil em crochê com o formato da Mini. Aí vocês estão vendo a outra versão na cor preta, mas aqui na videoaula eu vou passar o passo a passo na cor vermelha para facilitar a visão e o aprendizado de vocês, tá bom assim? A nossa bolsa mini infantil, ela ficou com 15 centímetros de largura e de altura também ficou com 15 centímetros. Toda a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar a bolsa em crochê infantil mini, eu passo para vocês logo a seguir. E se você gosta desse tipo de conteúdo em crochê, já deixa o seu like para esse vídeo, se inscreve aqui no canal do professor Oscar Menezes se você ainda não é inscrito, já deixa o seu like para esse vídeo e aciona o sininho em todas as notificações para você não perder nenhuma aula que eu postar aqui no canal. Passo agora para vocês a lista de materiais que eu utilizei para essa aula. Aqui estão os materiais que eu utilizei para confeccionar a nossa bolsa em crochê infantil. Utilizei o fio náutico da Círculo, esse aqui é o fio Slim, que é o de 3 milímetros. Estou utilizando a cor 3402, precisei de uma agulha para crochê número 3,5, isqueiro e agulha de tapeceiro. Também utilizei esse lacinho que eu já comprei ele pronto, mas você pode mandar fazer ou comprar o tecido e você mesmo fabricar o seu. Desejo a todos vocês uma excelente aula! Então, pessoal, para a gente iniciar, nós vamos fazer aqui o anel mágico. Vou dar aqui a voltinha por cima dos meus dois dedos. Vou passar aqui a agulha por baixo. Vou pegar esse fio e aqui eu vou fazer uma correntinha apenas para prender e poder retirar aqui dos dedos. Agora eu vou fazer um ponto baixo dentro do anel mágico e vou subir uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto, onde aqui dentro do círculo mágico nós vamos trabalhar uma quantidade de 13 pontos altos, contando com esse primeiro pontinho. Então aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, eu vou laçar, vou dentro do círculo mágico e trabalho aqui o meu segundo ponto alto. Vou laçar novamente, vou aqui dentro do círculo mágico, trabalho o meu terceiro ponto alto. Dessa forma, eu vou seguir completando aqui o meu círculo mágico até eu ter a quantidade de 13 pontos altos. Finalizei aqui todos os 13 pontos altos, vou puxar aqui esse fio para dar um fechamento bem apertadinho aqui no nosso círculo mágico. E agora para fechar aqui a carreira, nós vamos na segunda correntinha aqui onde nós iniciamos, temos o ponto baixo e na correntinha de cima nós vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Retiro aqui a agulha do fio, vou para dentro das próximas duas alcinhas à frente, vou buscar aqui esse fio e passo aqui por dentro dessas duas alcinhas onde nós introduzimos a agulha. Dou um leve ajuste e agora nesse mesmo local introduzo a agulha nessa posição, vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo. Levanto uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto e nessa segunda carreira nós vamos colocar um aumento para cada ponto. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, volto aqui no mesmo local e já trabalho o meu primeiro aumento. Vou ficar com 2 pontos altos. Vou agora para o próximo ponto alto à frente, introduzo a agulha e aqui também trabalho 2 pontos altos no mesmo local. Primeiro e agora o segundo ponto alto. Vou para o próximo ponto alto à frente, também trabalho mais um aumento, fazendo aqui 2 pontos altos no mesmo local. Quando eu finalizar aqui toda essa segunda carreira, eu vou ter a quantidade de 26 pontos altos. Vou dar uma adiantada aqui, quando eu estiver finalizando, eu já volto com vocês para a gente iniciar a terceira carreira. Finalizei aqui a segunda carreira, então para fazer o fechamento eu venho aqui nessa segunda correntinha, vou introduzir aqui a agulha e faço um ponto baixíssimo. Retiro aqui a agulha do fio, vou para as duas alcinhas à frente, do ponto alto à frente, e agora pego esse fio
e passo aqui por dentro dessas duas alcinhas, fazendo aqui todo o fechamento da segunda carreira. Agora eu venho aqui nesse mesmo local desse ponto alto, introduzo a agulha e já faço aqui um ponto baixo e levanto aqui uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Fazendo esse fechamento, nós não vamos ficar com aquela marquinha de correntinhas aqui na hora do fechamento e também na hora do início de cada carreira, tá? Então aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Nessa carreira nós vamos trabalhar a seguinte sequência, vai ser um ponto alto sozinho, no próximo ponto um aumento, ou seja, dois juntos no mesmo local. Então aqui eu tenho o primeiro, vou para o da frente, trabalho dois pontos altos juntos, e o segundo ponto alto. No próximo ponto à frente, trabalho apenas um ponto alto sozinho. No próximo ponto à frente, trabalho dois pontos altos, e o segundo ponto alto. Vou finalizar toda essa terceira carreira repetindo essa mesma sequência. Quando eu finalizar toda a volta, eu venho com vocês para a gente iniciar a quarta carreira. Aqui, pessoal, já finalizei toda a terceira carreira, então agora para fazer o fechamento eu venho aqui nessa segunda correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Retiro novamente a agulha do fio, vou passar aqui por dentro dessas próximas duas alcinhas, do ponto alto à frente e pego aqui o fio e passo por dentro fazendo assim esse fechamento, tá? Vou puxar aqui com a mão, saiu aqui da agulha, pronto. Fiz aqui o fechamento, dou um ajuste aqui no fio e olha só aqui a nossa emenda, né? Na verdade, a nossa união aqui das carreiras, a gente não fica com aquela marca de correntinhas, tá? Então, aqui eu já introduzo a agulha no mesmo local e já faço aqui um ponto baixo e levanto aqui uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Então, nessa quarta carreira, nós vamos trabalhar a seguinte sequência. Vamos fazer dois pontos altos sozinhos. Tenho aqui o primeiro, vou para o da frente, trabalho mais um ponto alto. No próximo ponto alto seguinte, faço aqui o aumento trabalhando dois pontos altos juntos, e o segundo ponto alto. Nos próximos dois pontos altos à frente, vou trabalhar eles solteiros, ou seja, um ponto alto para cada ponto. Primeiro e agora o segundo ponto alto. No próximo ponto alto à frente, trabalho aqui o aumento. Então, eu vou seguir por toda essa quarta carreira, repetindo esse mesmo passo a passo. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente iniciar a próxima volta. Então, pessoal, aqui eu cheguei no final da quarta carreira, mas antes lembrar para vocês que nós estamos trabalhando aqui com a cor vermelha para facilitar a visão de vocês aqui na hora de fazer os aumentos e também entender aqui toda a sequência, tá? Mostrei para vocês no início do vídeo a bolsinha da Mini com a cor preta. Aqui nós estamos fazendo com a cor vermelha para facilitar a visão, tá bom? Então, para eu fechar aqui toda essa quarta carreira, eu venho aqui nessa correntinha acima, tenho o ponto baixo. Vou aqui nessa alcinha da correntinha, faço um ponto baixíssimo, retiro aqui a agulha do fio, vou para as duas alcinhas à frente do próximo ponto alto. Vou buscar aqui esse fio e passo por dentro, assim finalizando toda essa quarta carreira. Dou um ajuste aqui no fio e olha só aqui as nossas emendas sem nenhuma marquinha, tá? Então, essa próxima carreira nós vamos trabalhar ela toda em pontos baixos, sem precisar fazer nenhum aumento. Então, aqui mesmo nesse ponto alto, já introduzo a agulha e já trabalho o meu primeiro ponto baixo. Vou para o ponto à frente, trabalho o segundo ponto baixo. No próximo ponto à frente, também trabalho mais um ponto baixo. Vou seguir por toda essa carreira, colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui ao fim de toda a carreira em pontos baixos, então agora para fazer aqui o fechamento, eu vou cortar aqui um pedaço de fio. Vou puxar esse fio aqui para cima, vou colocá-lo ele na agulha de tapeceiro e nós vamos fazer aqui o arremate. Vou pular esse primeiro ponto, vou aqui para essas próximas duas alcinhas à frente,
Vou introduzir aqui a agulha, vou puxar bem e volto aqui para essa última alcinha desse último ponto baixo. Vou puxar bem e assim fechando toda a carreira, tá? Aí vou virar aqui o trabalho e vou fazer aqui o arremate. Vou passando aqui por dentro de alguns pontos, deixando ele bem arrematado e bem seguro, tá? Passando aqui por dentro de alguns pontos. E logo em seguida é só cortar aqui o excesso de fio. Depois de cortado o excesso de fio, é só pegar aqui o isqueiro e dar uma leve queimada, prender bem, tanto aqui no fio do círculo mágico, quanto nesse fio que nós acabamos de arrematar, tá? Então agora nós vamos trabalhar o segundo lado. Aqui nós temos a quantidade de 1, 2, 3, 4 carreiras. A quinta carreira trabalhada toda em ponto baixo. Então eu vou dar uma adiantada aqui na minha segunda mandalinha, tá? E logo em seguida eu já volto para a gente iniciar as duas orelhinhas. Então, pessoal, aqui eu já tenho os meus 2 círculos concluídos, então agora eu vou deixar eles aqui em espera e nós vamos trabalhar as duas orelhas da seguinte maneira. Vou iniciar aqui a primeira orelhinha, fazendo aqui o círculo mágico, dando a voltinha aqui por cima dos 2 dedos. Vou buscar aqui esse segundo fio, passo aqui por dentro e agora aqui eu faço apenas uma correntinha para prender e poder tirar aqui dos dedos. Agora dentro do círculo mágico eu volto e faço um ponto baixo e levanto aqui apenas uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Se o seu círculo ficar muito aberto, você pode já dando uma fechadinha, tá? Feito aqui o primeiro ponto alto, eu laço e agora vou trabalhar dentro do círculo mágico uma quantidade de 13 pontos altos. Tenho aqui o segundo, vou trabalhar o terceiro ponto alto e sigo dentro do círculo mágico até eu atingir toda a quantidade de 13 pontos altos. Aqui eu tenho todos os 13 pontos altos concluídos, então agora para eu fechar eu retiro aqui a agulha e vou puxar esse fio aqui para fechar bem fechadinho o nosso círculo mágico. Volto novamente a colocar aqui a agulha no fio e agora aqui nessa primeira correntinha, após o ponto baixo, onde nós iniciamos, eu introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Retiro aqui novamente a agulha do fio, vou aqui nessas duas alcinhas do próximo ponto alto, trago aqui o fio e puxo aqui passando por dentro das duas alcinhas. Faço um ajuste para ficar bem fechadinho. E agora a próxima carreira nós vamos trabalhar toda em pontos baixos. Então eu já introduzo aqui a agulha no mesmo ponto alto onde nós finalizamos. E vou trabalhar aqui o meu primeiro ponto baixo. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo e sigo para cada ponto alto da carreira anterior, colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Não vou precisar fazer nenhum aumento e vou ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Vou ficar com 13 pontos baixos. Chegando aqui ao fim dos 13 pontos baixos, então agora eu vou cortar aqui um pedaço de fio. Vou puxar aqui essa alcinha. Vou colocar esse fio na agulha de tapeceiro e agora nós vamos fazer aqui o arremate. Venho aqui para o ponto baixo à frente, passo aqui por dentro dessas duas alcinhas. Vou puxar bem aqui o fio para ficar bem fechadinho. Volto nessa alcinha do último ponto alto, essa que está fora, e puxo aqui e deixo a carreira bem igualzinha, tá? Agora é só passar aqui o fio por trás, puxar bem e logo em seguida é só cortar o excesso de fio. Pegar o isqueiro, vou cortar aqui o pedacinho de fio, vou pegar aqui o isqueiro e dar uma leve queimada. Aperto bem para que o fio não fique solto, tá? Esse fio aqui também do círculo mágico, eu vou logo cortar. Vou pegar aqui o isqueiro, dar uma leve queimada e é só apertar. Bom, aqui eu já tenho a minha primeira parte da orelha finalizada. Então nós vamos precisar de mais 3 círculo como este, está seguindo o mesmo passo a passo, nós vamos ficar com um total de 4 círculos como estes. Vou dar uma adiantada aqui nos meus 3 e logo em seguida eu já volto com os 4 concluídos. Então aqui eu já tenho as minhas 4 peças prontas, tá? Então nós vamos fazer agora a costura. Aqui eu já coloquei
o fio na agulha de tapeceiro, vou juntar uma parte com a outra, sempre avesso com avesso, direito para fora e direito aqui para fora. Então, nós vamos costurar da seguinte maneira. Vou pegar aqui nesse primeiro ponto, nessa alcinha, e também aqui nesse primeiro ponto, pego também apenas uma alcinha, puxo aqui o fio e costuro. Vou para a próxima alcinha do segundo ponto, também aqui nessa alcinha do segundo ponto, vou passar aqui a agulha, puxo e dou um leve aperto. Então, eu vou aqui no próximo ponto, pegando apenas em uma alcinha, aqui também no próximo ponto, pegando apenas em uma alcinha, puxo a agulha e dou uma leve puxada aqui para ficar bem seguro. E olha só como vai ficando aqui na parte de cima a nossa costura, tá? Então, eu vou costurar aqui por toda a volta. Quando eu estiver finalizando aqui, chegando aqui no final, eu volto com vocês para a gente fazer a outra costura. Finalizei aqui a primeira costura, segui o mesmo passo a passo, fechando aqui a primeira orelha. E esse pedaço de fio que sobrou, eu não vou arrematar agora, eu vou deixar ele aqui em espera. E agora nós vamos pegar os outros dois pares e vamos fazer a mesma costura. Vou dar uma adiantada aqui na minha e logo em seguida eu já volto. Aqui eu tenho as duas orelhinhas já concluídas, vou deixar elas aqui em espera e agora nós vamos trabalhar aqui no corpo da bolsa, tá? Então, eu fiz a seguinte marcação. Aqui eu coloquei um marcador, contei após ele 12 pontos. No 13º coloquei o marcador, fui no outro círculo, também marquei aqui a mesma quantidade. Coloquei o marcador, contei 12 e também coloquei o outro marcador. Então agora nós vamos costurar seguindo o mesmo passo a passo que nós costuramos as duas orelhas. Aqui eu tenho avesso com avesso, vou juntar aqui na mesma direção dos marcadores. E aqui onde se encontram os marcadores eu coloco aqui a agulha, passando aqui por dentro das duas alcinhas dos pontos altos, tá? Então agora eu não vou pegar só em uma alcinha, aqui eu pego as duas alcinhas, deixo um pedacinho de fio e agora eu vou costurando passando aqui por dentro, tá? Se você preferir retirar aqui já os marcadores, pode ficar super à vontade. Então aqui eu vou puxar bem, vou aqui para o próximo ponto, venho aqui também no próximo ponto, tá? Vou puxar aqui com cuidado para que o fio não dê nó, vou puxando devagarinho e agora posso puxar bem aqui para juntar, tá? Então eu vou seguir aqui costurando em cada ponto até nós chegarmos aqui onde se encontra os próximos marcadores, tá? Então aqui eu finalizei já de costurar toda a bolsa, olha só, vim seguindo aqui o mesmo passo a passo. Quando eu finalizei aqui, eu trabalhei os mesmos arremates que nós fizemos aqui nas peças anteriores, colocando o fio para o avesso, pegando o isqueiro e fazendo aqui uma leve queimada para ficar bem discreta, tá? Então, agora nós vamos pregar aqui a primeira orelha. Eu já tenho aqui um pedaço de fio na agulha de tapeceiro. Aqui, logo após a abertura, nós vamos centralizar aqui a orelha nessa posição. Vou deixar ela assim para facilitar a passagem da agulha, tá? Então, eu venho aqui, ó, passo por dentro aqui, vou puxar. Agora, volto aqui na orelha e volto aqui na bolsa, ó, passando aqui a agulha nessa posição. Puxo bem para ficar bem seguro, tá? Vou chegar até aqui onde se encontra a abertura, tá? Para ficar bem pertinho aqui da abertura. Olha só aqui a orelha, tá? Aí depois disso eu faço mais uma costura voltando e aqui na orelha eu pego mais um pontinho que é para ela ficar bem centralizada aqui, ó, ficar dessa forma aqui, tá? Então, ó, eu vou costurar quando eu estiver finalizando aqui essa costura, eu volto com vocês para me mostrar aqui já a orelha toda costurada, tá? Então aqui finalizei a costura da minha primeira orelha, agora nós vamos fazer aqui o arremate, mas antes eu mostrar para vocês, olha, a parte de trás, tá? E aqui na parte da frente, ó, fica bem segura, tá bom? E agora é só colocar aqui o fio, passando aqui por dentro desse primeiro ponto, vindo aqui para trás da costura, ó, passando aqui por trás dos pontos. Vou cortar aqui um pedaço de fio. E logo em seguida eu vou pegar aqui o isqueiro e dar uma leve queimada, aperto bem. E fica aqui super delicado, tá? Depois que a gente finaliza aqui o arremate. Agora nós vamos pegar aqui a próxima orelha e vou seguir o mesmo passo a passo que eu fiz aqui nessa primeira, tá? E logo em seguida eu volto pra gente colocar o lacinho aqui na bolsa e iniciar a alça. Então, pessoal, aqui eu tenho já as duas orelhinhas costuradas, então agora nós vamos iniciar a alça, tá? Então eu venho aqui nesse primeiro pontinho aqui após a costura, esse primeiro ponto baixo, vou buscar aqui o fio, trago ele para cá e aqui eu já faço uma correntinha.
volto no mesmo local e faço um ponto baixo. Aqui eu faço um ponto baixo só para ficar mais seguro o fio, e se ele ficar folgadinho aqui, depois a gente vai arrematar e queimar, então não corre risco de soltar, tá? Então agora aqui eu faço uma correntinha, aí eu venho aqui nessa alcinha de trás da corrente e faço um ponto baixo. Quando eu finalizo o ponto baixo, eu levanto mais uma correntinha, vou aqui na alcinha de trás da corrente e faço um ponto baixo. Faço novamente uma correntinha, volto aqui na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou novamente fazer uma correntinha, volto na alcinha de trás e faço aqui um ponto baixo. Novamente uma correntinha, vou aqui na alcinha de trás da corrente e faço um ponto baixo. Aqui já inicio a nossa alça, tá? E vou seguir aqui com esse cordão de corrente e pontos baixos trabalhados juntos até aproximadamente 70 centímetros. Se você quiser fazer um pouco menor, você pode fazer 65, um pouco maior, 75 ou 80 centímetros, tá? Então eu vou dar uma adiantada aqui na alça. Quando eu estiver finalizando, eu volto para a gente fazer aqui a união. Então, pessoal, aqui eu finalizei já toda a alça, trabalhei aqui por cerca de 70 centímetros. E para prender, eu vou aqui no outro lado, aqui nesse primeiro ponto baixo, vou introduzir aqui a agulha e vou fazer um ponto baixo e assim finalizar toda a alça, tá? Logo em seguida, é só você cortar aqui um pedaço de fio, colocar os fios para dentro e fazer aquele arremate e depois é só queimar com o isqueiro, tá? Aqui da mesma forma você repete o mesmo acabamento com esse fio que ficou aqui logo no início. Vou dar uma adiantada no meu e logo em seguida eu volto já para a gente colocar o lacinho aqui na bolsa. Então, meus amores, agora nós vamos colocar o lacinho, tá? Esse lacinho aqui eu já comprei ele pronto, mas aí se você encontrar um tecido que seja tecido parecido assim com esse da Mini, né? Você pode fazer o lacinho ou pedir a costureira para fazer, tá? Esse aqui eu já comprei feito, então agora nós vamos só colocar ele aqui na parte de cima da bolsa, tá? Então, você pode também costurar, fazer a costura com a linha da mesma cor, tá? Com agulha de costura mais fina. Aqui eu só vou colar, deixar ele bem coladinho, vou passar a cola aqui nessa parte de trás do laço. Tá? Deixar aqui bem à vontade a cola de silicone. E agora eu vou prender aqui nessa direção. Vou colocar a bolsa aqui para mim, tá? Deixar ela bem retinha. E aqui eu coloco o lacinho e assim finalizo toda a nossa bolsa em crochê infantil mini, tá? Então eu espero que vocês aproveitem aí o passo a passo, tenha aproveitado aí bastante o passo a passo, né? Não esquece de compartilhar essa videoaula aí nas redes sociais, tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!